Bem-vindos e bem-vindas a todas as pessoas que tiveram a grande preferência e a condição de estar presente conosco nesse 6º Seminário de Realidade Brasileira, onde teremos como foco no debate campesinato, soberania alimentar e abastecimento popular, com a contribuição de 2 grandes referências que têm subsidiado em grande medida e com muita proximidade o movimento dos pequenos agricultores e um conjunto de movimentos e organizações que se dispõem a organizar e a fazer a luta pela visibilidade, pelo protagonismo do campesinato, pela sua capacidade demonstrada ao longo da história por serem guardiões do nosso planeta e, para além disso, por produzir o alimento que chega em nossas mesas, no campo e na cidade. Boa tarde, camaradas. Boa tarde a todos e todas que conseguiram entrar e se conectar com a gente. E é com grande alegria e estima que teremos conosco, hoje à tarde, esses 2 companheiros e vamos iniciar a nossa discussão com eles, o nosso companheiro Plog, né, como se pronuncia mais prático, Jean Dan Van Plog, professor de Sociologia Rural da Escola de Humanidades e Estudos de Desenvolvimento da Universidade Agrícola da China, em Pequim, e professor emérito da Universidade na Holanda. Ao longo de décadas, realizou suas pesquisas junto a movimentos camponeses em diferentes partes do mundo. Então, esse camarada estará conosco, dando essa contribuição, e teremos também um grande companheiro de luta, de organização, o Paulo Petzen, que é coordenador executivo da SPTA, membro do Núcleo Executivo da Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA, e membro da diretoria da Associação Brasileira de Agroecologia, a ABA. Então, eles 2 estarão conosco agora à tarde, dando a sua contribuição. Então, companheiradas, para caminharmos bem as nossas horas, nessas 3 horas, nossa tarde, também alguém vai estar à noite, já adentrando a noite de programação, teremos inicialmente a exposição do nosso professor Plog, que terá 45 minutos para se explanar, e seguindo a apresentação do professor Paulo, por mais 30 minutos. Enquanto isso, né, todos os participantes, vocês poderão deixar os seus comentários e perguntas no chat, que terá uma pessoa, né, anotando, e no final das 2 exposições, faremos de 2 a 3 blocos de pergunta, interagindo com as questões trazidas aí para os nossos companheiros. E já lembrando a todos e todas, né, que no momento da exposição, deixar os seus microfones desligados para melhor entendimento, e para os nossos apresentadores aí, o Plog e o Paulo, quando estiver faltando 10 minutos para terminar a fala, a gente vai dar um sinalzinho, um toque aí para vocês, tá joia? Convidamos aí o nosso companheiro Plog para fazer uso desse espaço aí conosco, trazendo os elementos em torno desse tema, que ele é, sem dúvida, central para o movimento dos pequenos agricultores, que é com foco nesse público do campesinato e construindo a soberania alimentar com base, com o princípio da agroecologia. Então, companheiro Plog, por favor. Muito obrigado, camarada Leo Márcio. Boas tardes para todos e todos. É um prazer estar com você. Eu agradeço muito a organização pela invitação e pido desculpa de não falar mais em português, mas continuar em espanhol. Há muitos anos eu falei português, mas esqueci quase tudo. Então, preferisco falar em espanhol. Está bom? Otra vez, buenas tardes.
todos sabemos que los últimos meses, el último año medio, ha sido un periodo muy difícil para mucha gente. Hemos vivido aquella tragedia terrible del COVID-19, la gran pandemia, que en todo el mundo, en el norte, en el sur, está produciendo una tragedia. Y en estas circunstancias difíciles hemos también podido hacer observaciones bien importantes. Una observación es que la agricultura campesina ha sido capaz, mucho más capaz que la agricultura capitalista, de continuar a producir alimentos y abastecer al pueblo, a los pueblos. Allá donde la agricultura capitalista y empresarial abajó la producción o dejó de producir completamente, por razones que después voy a explicar, allá la agricultura campesina ha continuado, ¿no?, confrontando los muchos problemas económicos, sociales, de salud pública, y eso otra vez demostrado la superioridad de la producción campesina. Hemos visto también que las grandes cadenas de la grande distribución en ciertas situaciones no han funcionado bien, y por allá los mercados campesinos, los mercados territoriales en que están involucrados los campesinos, han hecho un salto adelante, han hasta aumentado su flujo de alimentos hacia las poblaciones. Y estos dos fenómenos hemos visto tanto en el norte del mundo como en el sur del mundo. Muy bien, entonces aquí vamos. Como ya he dicho, la gran agricultura capitalista y empresarial ha visto un parálisis de producción en muchas partes del mundo. Esto se debió a la baja en la reducción de la tasa de ganancia, así que ya no era interesante para estas empresas capitalistas de continuar a producir, y también han tenido muchos problemas con sus trabajadores que por la misma precariedad en que viven han sido afectados por el COVID-19 y no han sido capaces de continuar a trabajar. Otros trabajadores ya no han podido viajar hacia la localidad del trabajo. Entonces, por todo eso, un parálisis de partes de la gran agricultura capitalista. Al mismo tiempo, la agricultura campesina ha sido capaz de continuar la producción. No en todos los países, allá donde la agricultura campesina depende demasiado de los mercados de insumos, allá también han podido problemas. Más adelante hablamos también de eso. Y como sabemos, las grandes cadenas de distribución, los supermercados y también la industria alimentaria, ¿no?, muy vinculado con la gran producción a gran escala, ha tenido también bastantes problemas de continuidad. Han habido problemas en la oferta del arroz, problemas en la oferta de la carne, papas, verduras, frutas, y en general el hambre en el mundo ha crecido mucho, también debido a estos problemas.
para dar una pequeña ilustración, por ejemplo, hay una cadena importante en Europa para carne ternera. Los terneros vienen de Polonia, de Irlanda, de Alemania, hacia Holanda. Allá son crecidos y después son mandados, transportados a Italia y otros países para el consumo. Todo esto, cadena internacional, entró en parálisis, frenó, y los productores, también los productores lecheros, ¿no? que tienen sus terneros, han sufrido las consecuencias nuevas. La gran dependencia y las grandes cadenas de distribución han sido el punto débil de la agricultura capitalista, la agricultura dominante. Y en comparación con eso, los mercados territoriales, los mercados camponeses, como también se suele decir, han vivido más bien un crecimiento, han aumentado en muchas situaciones, en Francia, en Holanda, en Italia, con más del 50% su flujo de alimentos hacia el consumo popular. Ahora bien, tenemos que preguntarnos por qué es que la agricultura campesina tiene esta capacidad de afrontar la crisis económica, afrontar la pandemia. ¿Qué es? ¿Cuál es su fuerza interna? Cuando hablamos de agricultura campesina, hay que tener en cuenta la especificidad de esta agricultura. No es agricultura cualquiera, pero es una agricultura bien precisa, bien específica. La agricultura camponesa, la agricultura campesina, está enraizada en la naturaleza viva y en el trabajo, campesino. Es decir, convierta a través del trabajo campesino la naturaleza viva en productos alimentarios, es decir, la tierra, los alimentos, las semillas, el agua, la energía solar, todo eso bien utilizado para convertirlo en alimentos. Lo que está relativamente ausente es el capital y la tecnología. Bueno, hay técnicas, evidentemente, y tienen sus ahorros, tienen tal vez el ayuda mutuo, pero básicamente la agricultura camponesa está enraizada, está construida en base de la naturaleza viva y el trabajo campesino, y precisamente eso es su fuerza. Eso también implica que la agricultura campesina usa relativamente poco los recursos externos. El uso de insumos externos es reducido. Usa sobre todo los recursos internos. Y está también produciendo sus propios recursos, ¿no? Está mejorando la calidad del suelo, está mejorando los animales, está mejorando, seleccionando las semillas, está aprendiendo, así que también las fuerzas de trabajo obtienen más calidad. Y todo eso, el menor uso de recursos externos, da y contribuye a la autonomía de la agricultura campesina. La autonomía, que es otro componente de su fuerza. No hay jefes que le dicen tú tienes que hacer, tú tienes que hacer otra cosa, no. Es el hogar, la familia campesina, son los campesinos, las campesinas, los viejos, los jóvenes, que deciden, que tienen su autonomía, también en el sentido material, es decir, tienen sus propios recursos, no dependen de otros, y eso les permite producir bien. Y cuando usan poco
recursos externos, también quiere decir que los gastos, los costos monetarios son bajos. Y eso implica que la parte limpia, como se suele decir, el ingreso es más alto. Entonces, usando menos recursos externos, quiere que haya más autonomía y que haya un ingreso mejor. Vamos a ver, este rectángulo está simbolizando la producción, digamos, representa 100 litros de leche, ¿no? Una producción estandarizada, o representa una tonelada de arroz o 1000 kilogramos de grano, lo que sea. Entonces, refiere al valor de la producción realizada en el hogar campesino. Este producto total está compuesto de dos partes. Hay los gastos, es decir, los costos monetarios que han sido pagados, y el resto es el valor añadido, el valor agregado. Es lo que a través de la historia los campesinos han llamado la parte limpia, ¿no? Es la parte que les toca a ellos. Los gastos, los costos monetarios, es un beneficio para otros, ¿no? Pero la parte limpia es la parte interesante. Ahora bien, tenemos que tener eso en cuenta, que el valor agregado, esta parte limpia, es fundamental en la agricultura campesina, ¿no? En la agricultura capitalista es el lucro, aquí es el valor agregado, la parte limpia. Hay en la ciencia una fórmula que es la siguiente, que se ve aquí, una fórmula muy fuerte para explicar los niveles de ingreso a la agricultura. Aquí aparece otra vez el valor agregado, el valor añadido, como se suele decir en español, ¿no? Que es B chica A, valor agregado. Y el valor agregado por unidad laboral, es decir, un trabajador, es determinado por dos elementos, por dos mecanismos. Es el valor agregado como parte de la producción total, o sea, es la parte limpia y la producción total por persona. Ahora bien, hay dos mecanismos para sostener o incluso aumentar el ingreso por persona. Se puede aumentar a través de una producción mayor, producir a escala más amplia, ¿no? Que es este elemento, o también se puede más bien aumentar la parte limpia para llegar al mismo efecto. Entonces, la agricultura capitalista y la agricultura tipo revolución verde apunta mucho a la producción por persona, aumentándola, mientras que en la economía campesina siempre ha sido el valor agregado como parte de la producción total, o sea, la parte limpia que ha sido fundamental. Siendo así, se ve en la práctica una distribución que está sintetizado aquí. La línea a rayas representa más o menos el mismo nivel de ingreso por persona. En la agricultura camponesa, este ingreso por persona depende sobre todo de la parte limpia, tiene menos producción por
por trabajador, pero tiene una parte limpia más alta. En la agricultura empresarial se va bajando la parte limpia, pero aumentando la producción total, y la agricultura capitalista, gran producción a gran escala, pero con un valor agregado, una parte pulida, una parte limpia, reducida, que no le interesa al capitalista. Para él es interesante el lucro, el profito. Ahora bien, recientemente, en las últimas décadas, los movimientos sociales, los movimientos campesinos, han siempre más acogido a la agroecología como método para aún aumentar más la parte limpia. Vamos a ver un poco cómo eso es en la práctica. Vamos a la práctica. Aquí ustedes ven una fotografía, una imagen de una granja, una finca, una granja lechera. Eso es en Frisia, mi tierra, en el norte de Holanda, pero podría ser lo que es también en Francia, en Bélgica, en Alemania, en partes de Dinamarca. Aquí se ve el ganado, aquí se ven los recursos internos, ¿no es cierto? Se ve los edificios, los almacenes, se ve las vacas, terneros, aquí el pequeñito, se ve el prado con la hierba bien diferenciada. Todo eso se ve la tierra seguramente con bien fértil, fertilizado con el estiércol de estos alimentos. Esto es la base de recursos autónomos. ¿Con qué producen? De estas granjas han sido estudiados económicamente, y aquí tengo un ejemplo de Francia, un estudio bien serio hecho por varios años en un gran grupo de granjas lecheras, que han sido distinguidos en estos términos. Una parte son fincas camponesas, entonces, ¿no?, con todas las características ya mencionadas, tienen sus propios recursos, pocos insumos externos, y las haciendas, las fincas más empresariales, que son mucho más integrados y dependientes de los mercados a monte. ¿No? Tienen que comprar gran parte del fieno, del forraje, tienen que, bueno, así a continuación. También compran vacas en vez de tener la producción y reproducción internas. Ahora bien, estas fincas empresariales producen por persona más que las fincas camponesas. Estos son más grandes, también más machos, ¿no? Se mira muy lindo, con tecnología alta que permite esta producción elevada. De hecho, la finca camponesa produce un 27% en menos. Pero eso no quiere decir que son los estúpidos, que son los menores, que no. Al contrario, pues, el secreto escondido no se ve, ¿no?, inmediatamente, no se ve del externo, pero es el secreto, es la fuerza de la producción campesina, mientras que en la hacienda empresarial, la parte limpia, ¿no?, el valor añadido como porcentaje de la producción total es solamente el 33%. El resto va en costos, ¿no? Se pierde de la hacienda. La parte limpia es mucho más elevada en las haciendas, en las fincas campesinas. 51%. O sea, aquí tenemos una diferencia positiva en favor de la economía campesina más del 50%.
Eso quiere decir, y aquí vamos al ingreso por persona, primeramente al valor añadido, valor agregado per persona, que es más alto en la agricultura japonesa, más alto, el 14% más alto que en las fincas empresariales. Es decir, producen por hacienda, las haciendas son más pequeñas, producen menos, pero ganan más, ¿no? Y esto es muy inteligente, no hay nada que hacer, es así, es más inteligente, eso es la superioridad que algunos no quieren ver, pero está allá, es el corazón fuerte de la agricultura campesina. Traduciendo esa en la renta per persona, ¿no? Ingreso neto por persona, la diferencia es aún más grande en las circunstancias actuales. Es 73% más alto. Ahora bien, eso no es ninguna excepción. A pesar de todo eso, la política agraria favorece las fincas empresariales, pero aquellas camponesas pueden resistir justo por su superioridad en la costa escondida. Esta superioridad no es excepcional, hemos hecho, no voy a los detalles, pero es demostrar a ustedes que en 10 diferentes países de Europa se ha hecho en Holanda, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Irlanda, Inglaterra, España, Bélgica, nos ha hecho las mismas comparaciones y siempre, ¿no? En la columna derecha, siempre se ve que se ve la fuerza económica de la economía de la agricultura campesina. Nos quedamos en la práctica. Aquí a izquierda ustedes ven uno de los ciclos más importantes, ciclos agronómicos más importantes en la zootecnia. ¿No? Tienen los recursos internos, las vacas, el estiércol, el suelo que produce forraje, con que se alimenta la vaca, que da leche, que da carne. Estos son recursos internos y también se puede usar recursos externos, fertilizantes químicos, aquí derecho abajo, o concentrados, piensos, no concentrados industriales, aquí izquierda alta. Lo que han hecho muchos agricultores a lo largo de los años es bajar los costos externos, ¿no? Menos fertilizantes, menos piensos, y mejorar sus recursos internos, mejor estiércol, mejorando la calidad del suelo, mejorando el forraje, mejorando la alimentación, ¿no? Y necesitan un equilibrio nuevo. Aquí a derecha ustedes ven Teco Hoeksma, un agricultor holandés, productor de leche, y voy a demostrar algunos su trayecto histórico. Aquí hay un gráfico que al final no es nada complejo, demuestra la cantidad de nitrógeno necesario para producir 100.000 litros de leche. Y los círculos, los puntos aquí, son los diferentes años. Comienza en 1979, hay un punto máximo en el 1985, y en aquel año no hay un consumo muy alto de nitrógeno. El nitrógeno viene de dos fuentes, está en los piensos, en los concentrados industriales, y está en los fertilizantes químicos.
¿no? Usa en total más de 7.000 kilos para producir esta cantidad de leche. En aquellos años ellos viven un susto muy grande, la calidad de sus praderos está empeorando rápidamente, ¿no? Se está degradando el suelo, entonces buscan a bajar el uso de nitrógeno de fuentes externas. En 86 ya un poco y así continúa hasta 92. No siempre pequeños pasos en adelante. A mí me gusta mucho este gráfico, pues demuestra la lucha diaria del camponés. ¿No? Cada año mirando por mejoras, ¿no? Reduciendo el uso, en este caso, de piensos y de fertilizantes químicos y aumentando la calidad del estiércol, la calidad del suelo, así que la producción de hierba, de forraje, queda la misma o incluso se está mejorando. El lindo es que sus hijos, el viejo Teko Hoeksma, ya no está con nosotros, murió, pero sus hijos, Douwe y Dictus, continúan con la hacienda y con la finca. Tengo aquí las últimas observaciones de 2013, 2014, etcétera, hasta 2017. Y se ve los hijos continúan por la misma estrada, ¿no? Que comenzó su padre. Y en total del 85 al 2017, son más de 30 años, han realizado una reducción impresionante de más del 85% del nitrógeno. Eso bajó muchísimo, ¿no? Pero eso pasó a través de pequeños pasos, porque hicieron así para aumentar la parte limpia. ¿No? Eso demuestra otra vez la importancia de procesos de aprendizaje, colaboraron, cooperaron con vecinos, con la gente de la cooperativa, y así han ido adelante. Entonces, aquí estamos viendo, disculpa, algo que no va. Aquí vemos una dinámica importante de la agricultura campesina, bajando los costos, bajar los costos, ¿no? Para aumentar la parte limpia, para así resistir, mejorar la vida, mejorar las perspectivas para la niñez y reduciendo los costos monetarios también para obtener más autonomía. Esto no es la única respuesta campesina en momentos difíciles. También defender el nivel de encima de este rectángulo, es decir, asegurar las ventas e incluso aumentar las ventas, evitar que haya reducciones en el precio de venta, ¿no? Así que otros apropian la parte limpia, que otros viven encima de la espalda de los campesinos. Entonces, al lado de una reducción de costos, hay que luchar para mantener un nivel aceptable de precios. Y eso pasa siempre más a través de los mercados territoriales. Hemos aquí una imagen de es en Pekín, en el corazón de la China, en el corazón de Pekín, un gran mercado popular, un mercado territorial donde las campesinas y los campesinos venden directamente sus productos. Aquí otra imagen del mismo mercado. Así por todo Pekín hay mercados. Aquí otra imagen de un mercado territorial
en el mundo árabe. En Europa siempre tenemos más mercados también, pues el fenómeno del mercado vivo, el mercado territorial, desapareció un poco, ¿no? Había una hegemonía de la grande distribución, los supermercados, pero en muchos lugares reaparece el mercado territorial, el mercado contadino, como aquí en Italia, en Roma, mercati contadini, en Roma hay más que 40, me parece. Siempre hay, acudan mucha gente, como se ve aquí, incluso hay que sacar tu número para tu lugar en la fila. A la gente les gusta andar aquí. Y la importancia estratégica de estos mercados es que son mercados descentralizados, ¿no? Es un archipiélago casi de mercados que tienen su centro y que tienen alrededor de ellos una zona de abastecimiento. Son vinculados entre ellos, como ustedes en Brasil hacen con un circuito de Ecovida, que es una experiencia muy linda, yo pienso. Estos mercados también son, tienen un aspecto importante, pues el flujo de productores, de alimentos, de productores hacia consumidores ya no pasa necesariamente por la industria alimentaria y la grande cadena de distribución, o sea, los imperios alimentarios. ¿No? Estos mercados son un bypass, un atallo, como se dice en portugués, es decir, sobrepasan los imperios alimentarios, con el efecto de que el consumidor paga menos y el productor recibe más. ¿No? Estos mercados, de hecho, son también un fenómeno de defensa importantísimo que los movimientos sociales siempre ven mejor, valorizan mejor, y de lo que veo es que en todo el mundo hay luchas para, bueno, conquistar estos espacios de mercadeo que son tan importantes para la defensa de la agricultura campesina. Y esto es el aspecto político actual, que abastecen mucho mejor a los consumidores que los imperios alimentarios. ¿No? Los mercados camponeses han funcionado mejor, han sido una respuesta mejor a la pandemia de COVID-19 que los imperios alimentarios. Bueno, hago una breve síntesis para no ser muy aburrido para ustedes. He indicado que hay dos respuestas a lo largo del tiempo, pero estas respuestas son sumamente, han demostrado ser sumamente importantes en la época difícil del COVID-19, ¿no? Y visto que es muy probable que habrá una segunda ola, yo pienso que en la agenda de los movimientos sociales, y específicamente los movimientos de productores, como ustedes, MPA y los demás, es muy importante prepararse, obtener más claridad acerca de estos dos mecanismos de defensa, que también son mecanismos para construir las alternativas que pueden hacer realidad de la soberanía alimentar y que pueden ser la seguridad definitiva para el abastecimiento alimentar popular. Aquí fermo, gracias por su atención y
espero que o debate será muito vivo. Gracias por sua atenção. Muito obrigado a você, companheiro Plug. Nós vamos continuar contigo aqui por mais um tempo, não é isso? Segue conosco na sala. O nosso companheiro Paulo Petersen faz a apresentação dele. Então, te agradecemos aí de antemão e siga conosco aí até daqui a pouco, tá bem? Então, Paulo, está contigo. Obrigado, Léo. Obrigado, companheirada, pelo convite. Uma enorme honra estar aqui com vocês hoje, debatendo vários aspectos que eu espero tocar aqui, de certa forma, que foram abordados pelo Yandauer por outros ângulos, né? E trazendo outras realidades. Não podia deixar de ser, porque muito das inspirações que a gente tem trabalhado por aqui tem sido, vem dele, do grupo dele, né? E é uma pessoa que vem contribuindo muito com as reflexões nossas do campo da agroecologia. Eu vou compartilhar aqui, eu tenho uma apresentação que eu vou tentar. Então, eu dividi aqui a minha exposição em 3 momentos. Um primeiro momento mais geral sobre o debate da soberania alimentar, procurando dialogar com o título que vocês propuseram, né? Vincular campesinato, soberania alimentar e abastecimento popular. Eu acho que esse é um desafio grande, não só do ponto de vista político, de nós entendermos cada um desses termos, mas também entender cada um deles como conceitos analíticos, né? Conceito de análise da realidade. E talvez aí esteja um dos grandes desafios nossos, de entender o próprio campesinato, entender o sentido do campesinato, a sua forma de existir, a sua forma de fazer as coisas no mundo. O campesinato é um grande invisibilizado, né? A gente sabe disso. O conceito de soberania alimentar é um conceito eminentemente político, mas que ele também tem uma concepção analítica. Nós precisamos trabalhar também. E essa proposta de abastecimento popular, também nós precisamos trabalhar ela, e eu me permito aqui associar ao conceito que foi construído na nossa 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional em 2015, que é o conceito de comida de verdade, que também é uma construção política feita pelas organizações no Brasil, né, em diálogo, naquele momento, de anos depois do programa Fome Zero instituído, e a gente viu que um conjunto de políticas articuladas para a superação da fome e da desnutrição, nós vencemos isso no Brasil, mas nós ganhamos novos desafios, né, que foram o problema do consumo de alimento ultraprocessado. Quer dizer, o ganho de renda que a população teve, muitas vezes não foi revertido em saúde, em qualidade de vida, mas o consumo de comida ultraprocessada. Então, daí emerge a necessidade de pensar e associar abastecimento popular com a ideia de comida de verdade. Segundo a própria conferência, diz que comida de verdade é aquela que salvaguarda a vida humana e do planeta, reduz os efeitos das mudanças climáticas, garante direitos humanos, o direito à terra, ao território, a uma alimentação de qualidade e quantidade adequada durante todo o curso da vida, respeita o direito das mulheres, a diversidade cultural, povos indígenas, povos tradicionais, as culturas alimentares, a sociobiodiversidade. Ou seja, aderido ao conceito de comida de verdade, você tem uma série de valores, princípios do entendimento de como que os sistemas alimentares devem se organizar. Então, esse triângulo aí, campesinato, soberania alimentar e abastecimento popular com comida de verdade, ele é um desafio muito grande nosso, tanto do ponto de vista político, como, ao mesmo tempo, a gente trabalhar com instrumentos analíticos para demonstrar politicamente, demonstrar cientificamente e politicamente a superioridade, como que foi a palavra que o Van der Ploeg usou,
dessa opção pelo campesinato, como base social e cultural para a promoção de sistemas agroalimentares soberanos, né, com abastecimento de comida de verdade. Então, essa é a primeira ideia. Nós, inclusive, aqui estamos, muitos de vocês devem conhecer, essa iniciativa tirada por um conjunto de 14 organizações, Ação Coletiva Comida de Verdade, Aprendizados em Tempo de Pandemia. Qual é a ideia? É um grande mapeamento nacional de experiências como essas que o MPA vem fazendo, Mutirão da Esperança Camponesa, Mutirão contra a Fome, no sentido de tirar da invisibilidade aquilo que existe, está em todo lado, mas permanece sendo invisibilizado. É necessário colocar a lupa, encontrar as experiências, analisar e traduzir isso em capacidade política, em capacidade de convencimento. Nossa luta é uma luta contra a invisibilidade. Então, esses conceitos, eles são muito importantes, assim, a gente está aqui discutindo analiticamente, porque exatamente essa ideia de que você vê aqui o que o Paulo Guedes, logo no início do governo, disse: volta a defender o corte no censo, porque tem muita coisa que não é importante. 25% de recursos no censo. E depois ele ainda diz: se perguntar demais, você vai acabar descobrindo coisas que não queria saber. Paulo Guedes Yandauer é o nosso ministro da Economia. Então, existe, na verdade, uma produção de ignorância institucionalizada. A forma como se lê a realidade e como se afirma e produz as narrativas é uma forma que são opções, né? Então, discutir e entender o sentido e as formas como o campesinato atua é uma disputa política. Não é simplesmente uma discussão intelectual que se faz no plano acadêmico. É necessário que a gente, porque esse entendimento, né, de que nesse momento da pandemia existem várias redes que a gente está chamando as redes solidárias de abastecimento, e essa é a ideia da rede solidária, que dialoga muito com a ideia da economia solidária, de entender que existem outras economias. É possível organizar a sociedade com base em outras economias, é isso que sempre fez a agricultura camponesa e sempre permaneceu à margem, escondida, né? Então, dar visibilidade é muito importante. Mas nós não estamos falando aqui da solidariedade SA, aquela que aparece na televisão, né? Que as empresas doando, e muitas vezes empresas do ramo da alimentação, né, doando alimentos ultraprocessados, sendo claramente um marketing empresarial, né? Muitas vezes, como aconteceu no México, doando alimentos já em estoques vencidos ou prestes a vencer, né? E criando dependência na população do consumo de ultraprocessado, porque a gente sabe também que esses são produtos, são alimentos altamente viciantes pelo teor de sal, de açúcar e tudo mais. Então, eu vou ficar aqui nesse debate da visibilidade e invisibilidade, porque eu acho que ele é chave nesse entendimento do que a gente está querendo discutir aqui hoje. Eu acho que um dos grandes debates que se faz hoje, um exemplo atual, é exatamente a inflação nos preços dos alimentos. Aqui são duas matérias saídas semana passada, né? Como que a inflação nos alimentos básicos, né? Hoje a inflação no Brasil fala-se que é de 0,70%. Então você vê mais uma vez a capacidade que os determinados indicadores têm de esconder a realidade. Quando a gente vê que o feijão, que é base, e o arroz, que são base da alimentação, feijão com 30% de inflação, arroz com 20%. Né? Isso no ano em que o país se orgulha em bater recorde de produção agrícola. Né? E o argumento o agronegócio faz a economia girar, dinamiza a economia. E que essa inflação, foi o que a ministra disse na semana passada, é um problema passageiro. Né? O governo não precisa intervir, porque isso se deve à desvalorização do real, então os produtores estão preferindo exportar para a China,
porque a China está recompondo seus estoques, e o aumento do poder de compra, isso é o mais absurdo, aumento do poder de compra da população por conta do auxílio emergencial. Ou seja, se a população não estava consumindo arroz porque estava com nível de renda tão baixo, quer dizer, existia uma demanda reprimida, o auxílio emergencial simplesmente fez o aumento do consumo de arroz aumentar. Então, essas não são razões. Quer dizer, não é um problema conjuntural. Então, discutir soberania alimentar significa a gente discutir, entender quais foram os processos que nos trouxeram a essa situação, que de nada é conjuntural. Quer dizer, você tem um problema da destruição dos estoques públicos, né? A venda dos armazéns, com o argumento de que não geram lucro, como se os armazéns públicos fossem estruturados para gerar lucro. Quer dizer, a gente sabe do papel dos estoques na política de garantia de preço mínimo, né? Então, essas são um elemento mais conjuntural que tem muito a ver com a política ultraliberal que vem do Temer para cá. Mas a gente não pode achar que tudo se explica do Temer e o Bolsonaro. Eles não explicam tudo. Se a gente olhar mais para trás, a gente vai vendo uma queda na área plantada com alimentos básicos no Brasil. Apesar de todo o apoio ao agronegócio produz commodities, não produz alimento. E mesmo a políticas para a agricultura familiar, muitas vezes, induziu a agricultura familiar a deixar de produzir alimento e se comportar como uma agricultura empresarial, como no Brasil nós chamamos do agronegocinho. Então, nos últimos 10 anos, a queda da área de arroz em 40%. Né? Fora isso, uma grande concentração da produção de arroz no Rio Grande do Sul. Hoje, o Rio Grande do Sul produz 70% do arroz. Se você soma com Santa Catarina, isso vai a 80%. Como essa produção, esses produtores não têm infraestrutura, o que acontece? Eles, de armazenamento, precisam entregar depois da safra para os grandes empresários. Ou seja, é uma produção totalmente controlada pelo agronegócio e o Estado se eximindo de sua responsabilidade. Mas, além disso, tudo que eu estou falando, essa concentração, a gente vê aqui a produção de arroz do Brasil em 1990 e 2016. Você vê claramente um processo de concentração e agora, mais recentemente, 2019. 91% da produção de arroz está em 5 estados, e com a tendência a mais concentração. Sabendo que um pouco antes disso, o segundo produtor de arroz do Brasil era o estado do Maranhão. E era uma produção basicamente camponesa. É uma produção basicamente camponesa histórica. Ou seja, o arroz sempre foi uma produção bem distribuída no território, de responsabilidade muito tempo pela própria agricultura camponesa, comercializado em circuitos locais e cada vez mais concentrando. Então, nós não podemos, com tudo isso, eu estou querendo dizer o seguinte: não é um processo conjuntural, é um processo histórico que vem de longa data, desde a década de 80, quer dizer, com políticas dos seguidos governos, inclusive os governos do PT, facilitando, quer dizer, onde antes era produção de arroz, produção diversificada de populações tradicionais, hoje está ocupado por soja no Maranhão. Então, não é à toa que nós estamos assistindo à inflação de preços de alimentos hoje. Então, isso para falar do ponto de vista macro. Então, alguns obstáculos políticos e intelectuais, né, a gente precisa entender nesse debate da soberania alimentar para articular ele melhor com o debate do campesinato. Alguns aspectos o Yandauer já falou na apresentação dele. Primeiro, a agricultura é uma atividade econômica realizada a partir da contínua interação e mútua transformação com a natureza viva. Isso significa que os próprios indicadores que são utilizados para medir eficiência, a economia da agricultura, não se aplicam, ou não são adequados, ou não são suficientes para entender a forma como o trabalho e essa economia da agricultura funciona. Normalmente, o que se fala quando se fala em produtividade e as tecnologias
são sempre voltadas a aumentar a produtividade do trabalho, e não a produtividade da própria natureza, dos fatores de produção, da terra, dos animais, né? Ou seja, a natureza viva, ela em coprodução com o trabalho humano, ela gera a riqueza. Isso foi um aspecto que e os nossos indicadores, eles não se prestam a esse tipo de representação. Então, a necessidade de entender os sistemas agrícolas como sistemas econômico-ecológicos. Eles se reproduzem na troca com a natureza. Não é uma economia como uma indústria, né, que é uma lógica linear. O trabalho camponês, ele é um trabalho de produção e reprodução ao mesmo tempo, né? Reprodução ecológica e reprodução social. O crescimento econômico da agricultura pode se dar em duas trajetórias. Uma que é a dominante, hegemônica, que é a inovação dependente de recursos externos, insumos, equipamentos. É a Revolução Verde, né? Através dos mercados, né? Quer dizer, são recursos que chegam à agricultura através dos mercados e são desenvolvidos através da ciência institucionalizada. Agora, existe uma outra trajetória, que é típica trajetória camponesa, que é a inovação voltada a aperfeiçoar a coprodução, é um desenvolvimento endógeno. Então, significa que conhecendo, como exemplo do nitrogênio, que o Vanderplug acaba de apresentar, durante duas gerações numa família, experimentando, trabalhando com os recursos locais para aperfeiçoar o processo de coprodução e baixar os custos de produção. Então, isso é uma trajetória que existe em todo lugar, sempre foi assim na história da humanidade, mas de um tempo para cá se impôs a verdade de que o crescimento econômico depende dos mercados e das tecnologias. Bom, terceiro aspecto, o crescimento econômico na escala micro, na unidade, numa propriedade, não necessariamente se reverte em crescimento econômico, e menos ainda em desenvolvimento, na escala macro. Isso a gente vê claramente nos territórios onde avança o agronegócio. Onde avança o agronegócio, se fala que o PIB cresce, mas o IDH, em geral, decresce, o Índice de Desenvolvimento Humano. E todas as condições futuras para esse território. Por quê? Quem cresce é a unidade individual. É um tipo de crescimento econômico que não está vinculado ao território. Então, a lógica empresarial, a lógica capitalista, ela não está ancorada nos recursos locais, não está ancorada na sociedade local, ela está desvinculada por meio de fluxos verticais com os grandes impérios alimentares. Então, não é verdade que o crescimento da agricultura familiar, por essa lógica de desenvolvimento, ela gera desenvolvimento rural, ela não gera desenvolvimento rural. O desenvolvimento rural depende de uma perspectiva de ancoramento da agricultura no território. Isso se chama agricultura camponesa. As relações econômicas, por outro lado, né, as relações econômicas no nível macro não determinam automaticamente as relações econômicas no nível micro. Essa é uma característica típica da agricultura camponesa. Ela vive na economia de mercado, no capitalismo, mas ela não opera pela lógica capitalista. Então, essa relação macro-micro é muito importante nesse debate da soberania alimentar. Porque a soberania alimentar, tanto no nível local, no nível da família, dos territórios, mas também ao nível nacional, a gente precisa entender que o crescimento da agricultura camponesa no nível micro representa o crescimento no nível macro. O que não acontece no caso do agronegócio. O crescimento no nível micro, ele é apropriado privadamente pelas empresas e pelos produtores. E não há ganhos para a sociedade, há perdas para a sociedade. É preciso a gente ter o crescimento econômico, um crescimento econômico que, ao mesmo tempo, seja includente socialmente, distribua e regenere as condições ecológicas das futuras produções. Bom, essa é a primeira parte. Eu já não sei nem quanto tempo eu já falei, acho que eu vou ter que extrapolar um pouco o tempo, viu, Josi e Léo? Nós propusemos, então, quer dizer, na SPTA, a gente vem fazendo um esforço há muitos anos de desenvolver um método que é exatamente no sentido de tentar, a partir desses conceitos que foram apresentados pelo Vanderplug, algumas ideias de entender como
que a gente pode ter um método que ajude a refletir junto com as famílias e junto com as comunidades todas essas relações econômicas e ecológicas que permitem que a gente entenda, né, quem ganha, quem perde, como é a lógica de organização. Então, eu vou passar rapidamente quais os pontos centrais desse método aqui. Primeiro, é uma construção coletiva de conhecimento. A ideia de ter um método que seja uma forma de construção de conhecimento, que ao mesmo tempo dialogue com conhecimentos acadêmicos, mas dialogue com os conhecimentos populares, locais, e que as conclusões e as análises sejam compartilhadas imediatamente no ato da produção do conhecimento. Nós não vamos produzir conhecimento para depois devolver para a comunidade. Nós vamos produzir conhecimento com a comunidade. Que o conhecimento é a maior fonte de empoderamento e de emancipação. Então, esse é um princípio básico do método, é de construir junto a partir da realidade que está sendo analisada. Segundo, então, essa é uma série de entrevistas semi-estruturadas, mecanismos de representação, isso aqui é na Bahia, depois eu vou falar um pouco da Bahia. Segundo, é uma representação não convencional da economia agrícola, e aqui eu vou pegar emprestado a ideia básica do Plug, de entender que a representação convencional, a agricultura é uma conversão de recursos em produtos. Só que toda a contabilidade é feita como se os recursos viessem dos mercados e os produtos se destinassem aos mercados. E toda a conta é feita basicamente em cima desses fluxos. E dentro é uma verdadeira caixa preta, você não sabe o que acontece nesses mecanismos de conversão. Na verdade, a única coisa que se interessa é a rentabilidade financeira. E o que o Plug propõe é que a gente precisa entender o processo. Primeiro, a agricultura é um processo de trabalho, existem os circuitos mercantilizados e os circuitos não mercantilizados. Então, basicamente, o Lume ele procura, no final, desenvolver um conjunto de indicadores que cheguem a esse tipo de síntese, para a gente entender essa relação A, que é o grau de dependência dos mercados para a reprodução do sistema, é uma relação que não interessa ao agronegócio, e a relação B, que é a relação que interessa ao agronegócio, que é a rentabilidade financeira. Para cada real investido, quantos reais eu vou recuperar? Bom, aqui é como se fosse um iceberg. A economia agrícola está preocupada só com essa parte, mas existe essa parte oculta. Por isso, o método Lume, jogar luz naquela parte da economia escondida, mas que é exatamente a parte da economia que explica o campesinato. Sem entender a parte de baixo do iceberg, nós não vamos entender como funciona a agricultura camponesa. Qual a sua lógica? E não entendendo a agricultura, essa lógica, as políticas públicas, as formas, as estratégias sempre estarão pensando somente nessa parte de cima. Bom, então, ponto 3, o enfoque sistêmico, né, o agroecossistema como unidade de análise econômico-ecológica. Isso é trazido da agroecologia. A unidade de estudo da agroecologia é o agroecossistema. Né? Entender o agroecossistema também como uma unidade econômica, que tem um grupo que faz a gestão, uma família, uma comunidade que faz a gestão e que tem uma racionalidade. Ponto 4, análise quali e quantitativa de atributos de sustentabilidade. O que é isso? O iceberg, ele precisa ter uma série de características para ele se estabilizar no tempo. Não adianta crescer muito a parte de cima e ter uma queda na Bolsa de Chicago e o empreendimento vem abaixo. É preciso ter resiliência, é preciso ter autonomia, é preciso ter vários critérios como a integração no próprio território, e é isso que dá a sustentação da agricultura camponesa através do tempo. Quando diz que ela resiste porque ela tem esses atributos. E esses atributos são assegurados por quem? Pela parte de baixo do iceberg. Quer dizer, não estou aqui dizendo que a parte de cima do iceberg não importa, ela importa e importa muito. Mas a agricultura camponesa não cresce a parte de cima arriscando, na próxima chuva, na próxima seca, na próxima mudança de mercado, ela ser extinguida porque ela não tem mecanismo de defesa.
Então, aqui são os grandes atributos que a gente avalia no Lume. A autonomia, a responsividade, que inclui a resiliência, né, a flexibilidade, a integração social desse agroecossistema no território, a equidade de gênero, que é um atributo chave para entender também o funcionamento e a sustentabilidade desse núcleo social, e o protagonismo da juventude. Esse é o ponto 5, o agroecossistema como uma expressão. O agroecossistema é lido como uma expressão de uma estratégia construída durante anos de uma família, né? Então, não adianta nós tirarmos um retrato hoje como ele é. É preciso entender hoje em função do que ele foi no passado. E as estratégias que foram sendo adotadas para resistir às forças que negavam ele, que oprimiam, mas ao mesmo tempo toda a sua criatividade de encontrar os caminhos com políticas públicas, com relações sociais. Então, o agroecossistema, e aqui é muito baseado nas próprias ideias de Chayanov, de entender os ciclos de vida, a construção histórica, né, do campesinato dentro de um contexto específico, né, e não como uma abstração nos mercados, né? Então, o que Chayanov diz? Que o camponês é um sujeito que cria a sua própria existência. Não são os mercados e não são as tecnologias que determinam. Ele negocia com esses mercados e com essas tecnologias, mas ele cria a sua própria estratégia. E, embora os estabelecimentos camponeses sejam condicionados e afetados pelo contexto capitalista, não são governados diretamente por ele. Quem governa é a família e a comunidade. Evidente que dentro de determinados níveis, né? Mas a lógica camponesa é não se deixar governar. Por isso, a palavra-chave para entender a economia camponesa é autonomia, né? Então, aqui um assentamento na Paraíba, em 2 momentos, né? Como que, no momento em que é assentado e alguns anos depois, uma representação da própria família de como foi estruturando uma base de recursos controlada pela própria família, né? E essa base de recursos também tem relações com a sua comunidade, com mercados locais, ou seja, são um conjunto de relações estabelecidas durante o tempo. Então, é uma expressão de uma estratégia. 6º ponto, o balanço entre variáveis internas e externas. Eu vou correr com isso. A gente faz uma linha do tempo desses agroecossistemas, entendendo como é que foi mudando durante os anos, internamente e externamente, que decisões estratégicas foram sendo tomadas. Então, hoje, quando a gente lê o agroecossistema, a gente sabe que, durante o ciclo de vida dessa família ou dessa comunidade, uma série de decisões estratégicas foram tomadas. Isso é muito importante, porque é exatamente nessa relação entre fatores internos e externos que os agroecossistemas vão sendo configurados. Ponto-chave, autonomia versus intensidade. A lógica sempre do desenvolvimento tecnológico é crescer, é a intensificação. Só que, como eu falei antes, não adianta crescer a parte de fora do iceberg em detrimento da autonomia. Então, a autonomia é a possibilidade de combinar autonomia com intensidade. Então, você tem uma série de estratégias tipicamente camponesas, redução de custos monetários, né? Novas formas de cooperação local, circuitos curtos, mercados territoriais e por aí vai. Não vou entrar nesse detalhe que já foi abordado antes. Vou passar rápido aqui. Economias monetarizadas e não monetarizadas. Existe uma boa parte da renda que não vai ao mercado, é a renda de autoconsumo. É o mecanismo de ajuda mútua dentro das comunidades, os mutirões, né? Produtos que circulam sem a necessidade do dinheiro como mediador. É uma riqueza enorme que existe, mas que é totalmente invisibilizado. E é necessário valorar essa riqueza, porque senão a gente não entende, né? Reciprocidade da natureza. Quer dizer, nós tiramos e devolvemos a natureza. A reciprocidade não é só social, é uma reciprocidade também ecológica. O Plug já falou, mercados convencionais versus mercados territoriais. Aqui são 2 mercados, os 2 de orgânicos. E aqui nós não estamos falando se a produção é orgânica ou não é orgânica. Nós estamos falando aqui de relações sociais. Quem ganha, quem define as regras, quem define a lógica de distribuição.
né? O mercado como um bem comum, a confiança como um bem comum. E ali no supermercado é orgânico, mas ninguém negocia, é impessoal. Quem define a regra é o dono do supermercado, que é uma grande empresa. Economias agrícolas e não agrícolas. Boa parte da renda vem da produção não agrícola, de pluriatividade. Né? Isso muitas vezes é tido como um sinal de deterioração da agricultura familiar, absolutamente. Essa combinação de rendas e de participação em diferentes formas de geração de renda é fundamental. A economia feminista, entender que quem gera a riqueza é o trabalho, então, e existem diferentes esferas de trabalho dentro do agroecossistema. É o mercantil e o autoconsumo, mas também existem os domésticos de cuidados, a própria participação social e a pluriatividade. É necessário entender que, muitas vezes, as mulheres elas se sobrecarregam com trabalhos, sobretudo domésticos de cuidados, né? E sem esse trabalho doméstico de cuidados não existiria a renda gerada no agroecossistema. Então, nada mais certo do que dividir no final do ano o valor agregado pelo total de horas de todo mundo, homens e mulheres, para a gente depois entender a contribuição das mulheres e a contribuição dos homens à renda gerada no ano. Finalmente, o 13º ponto, a economia política, a questão clássica da economia política: quem está sendo remunerado? Quais são as relações de poder? Estamos remunerando o trabalho ou estamos remunerando o capital? Então, essa formulinha que a renda é igual ao trabalho mais capital, nós podemos ter esses dois caminhos. Pouco trabalho e muito capital, que é típico da empresarial ou capitalista, e a valorização do trabalho com pouco capital, que é a lógica camponesa. Então, a gestão empresarial tem a centralidade do capital e a gestão camponesa a centralidade do trabalho. Então, esses são os padrões de reprodução. Mais recentemente, a gente tem aplicado esse método em vários contextos. Mais recentemente, a gente tem feito aí, junto com o Pró-Semiárido, que é um programa do governo da Bahia, em parceria com o FIDA, na região semiárida da Bahia. Eu vou passar aqui rapidamente uns resultados. É a terra do Léo Márcio aí, né, Léo? Do Enison, a turma da Bahia que está aí assistindo. E foram estudos muito interessantes, porque mostraram que nós estamos falando de uma região, isso é preciso ter muito claro, gente, que em 1979 a 83 teve uma grande seca. Esse trabalho da CPT, com a CEPAC e do IBASE, foi um trabalho de identificação dos números de mortos nessa grande seca, e eles designaram esse período como o genocídio do Nordeste. Plena ditadura militar. Estima-se que entre 800 mil e 1 milhão de pessoas tenham morrido nesse período, por conta da seca. Isso é o que é a fragilidade da agricultura camponesa? Absolutamente. Isso significa o abandono, a não possibilidade de entender as perspectivas, um processo histórico, né? E é exatamente nessa região que há não muito pouco tempo aconteceu esse genocídio, que agora nós atravessamos uma seca muito pior do que aquela e nós não temos notícia de uma única morte de criança por conta da seca e dos efeitos da seca. Isso significa que de lá para cá, um conjunto de ganhos, de políticas públicas, de reconhecimento, luta dos próprios movimentos, né? Então aqui eu vou mostrar um pouco como é possível, que é uma coisa que na ciência institucionalizada tem muita dificuldade ainda de entender, o caminho de intensificação mantendo a autonomia, né, de geração de renda mantendo a autonomia. Quer dizer, se deve ao programa de cisternas, à Pronaf, à Luz para Todos, um conjunto de políticas. O Pró-Semiárido, ele chega nessa região em 2015, ele é implantado em 2015, atendendo em torno de 70 mil famílias. Essa região aqui do território do Sertão de São Francisco foram em torno de 5.500 famílias. Quer dizer, uma característica interessante desse programa, que a gente fala muito mal das políticas para a agricultura familiar, mas aqui no Brasil a gente tem
pela sua concepção, fala mal, e a gente insiste que muitas vezes as políticas, o crédito, não foi orientado ao entendimento da lógica econômica da agricultura familiar, empurrando ela para o precipício do agronegócio. Aqui foi exatamente ao contrário. É o entendimento que existe a natureza camponesa na agricultura familiar que precisa ser reforçada. Então, tipos de investimentos, a forma de produção de conhecimentos, a parceria com a sociedade civil, né? E eu vou aqui apresentar um trabalho que vai ser apresentado ainda, rapidamente, pelo Vitor, o Clérison e o Denis, que elaboraram esse trabalho, que vão apresentar no próximo Congresso Latino-Americano de Agroecologia, e eu pedi emprestado para eles para apresentar alguns gráficos que foram gerados. Aqui são 14 agroecossistemas, é uma média de 14 agroecossistemas. O vermelho aí é como eram esses agroecossistemas antes da incidência desse programa, e o verde é depois. Então a gente vê que a autonomia desses agroecossistemas, em média, cresceu. Mas a autonomia ela precisa ser lida em dois lados. Por um lado, é o lado esquerdo aqui, recursos produtivos mercantis. Ele conseguiu intensificar a renda sem se tornar dependente de mercados. Ou seja, ele já era autônomo por falta de recursos, não por opção. Agora, ele continua sendo autônomo. Ou seja, ele não foi levado para uma lógica que muitas vezes o Pronaf leva, de fazer com que aumentar a renda, aumentando a dependência do capital financeiro. Mas o outro lado, que é o lado que importa, é o crescimento da base de recurso autocontrolado. Melhor força de trabalho, maior disponibilidade de forragem, melhor fertilidade do solo, mais disponibilidade de água, mais biodiversidade, ou seja, vai crescendo a base de recursos locais sobre as quais essa economia é feita. Maior capacidade de resposta, né? Que é mais biodiversidade, mais estoques, mais mercados acessados, maior diversidade de rendas, sistemas mais diversificados, mais estoque de insumos, tudo isso vai garantindo maior capacidade de responder à crise, às crises que chegam como uma seca, por exemplo. Então, como era antes é o vermelho e como ele cresceu é o verde. E são as análises que foram feitas. A integração social, isso é muito importante. A agricultura camponesa é uma agricultura territorial. E a sua integração no território é fundamental. Então, acesso a políticas públicas, participação em organizações, gestão de bens comuns, né? Participação em redes locais de aprendizagem, na lógica campesino, né? Ou seja, tudo isso vai mostrando como a lógica, como as políticas públicas são implementadas, elas podem aumentar a campesinidade da agricultura familiar. E aqui as rendas, você vê que em poucos anos sai em média de um produto bruto de 30 mil para 35 mil reais. Ou seja, o produto bruto, mas olha a renda agrícola de 12 mil do lado esquerdo para 14, quase 15 mil do lado direito. Quer dizer, são as inovações que foram incorporadas em 3, 4 anos, em pleno período de seca. Então é muito significativo. A agricultura camponesa responde rápido os estímulos quando os estímulos são bem feitos. Eu vou pular isso aqui, uns gráficos interessantes sobre autonomia e intensidade, mas eu já extrapolei meu tempo bastante. Aqui é uma outra aspecto interessante sobre mulheres, contribuição das mulheres e contribuição dos homens, antes do lado esquerdo e depois. E por esfera, mercantil, autoconsumo, doméstico. Então, você vê que o número de horas trabalhado pelas mulheres, em média, e isso é um padrão da agricultura camponesa, e esse também é uma luta política interna, que é a luta que as mulheres fazem, né, por divisão justa do trabalho, e que é um debate político extremamente importante para a gente entender que também as mulheres são duplamente penalizadas por uma sociedade que é classista e é patriarcal. Aqui, um agroecossistema que teve uma trajetória totalmente diferenciada, que entrou numa lógica empresarial, de inovação na lógica mais empresarial, não em resultado do programa, mas é um agroecossistema que a gente pegou como referência. Você vê o produto bruto, 108 mil reais. Aqui eu coloco os dois comparados, do lado direito aqui a média dos 14, e aqui esses que são induzidos pelas políticas públicas a irrigar, a usar agroquímico, a produzir para exportação. Então vejam lá,
Do lado direito é o produto bruto, é aquilo, é o valor bruto da produção, aquilo que vai para as estatísticas e que diz que essa agricultura, sim, essa é a consolidada e essa tem lugar. A agricultura camponesa, a média, olha aqui, R$35 mil. Mas quando nós vamos para a parte limpa, a renda, aqui na verdade é a renda agrícola monetária, você vê que daqueles 108 mil, o que ficou para o empresarial e a renda que fica para a agricultura camponesa. Isso em média, nós não estamos trabalhando aqui. Então, aqui você vê claramente a lógica camponesa, a rentabilidade da agricultura camponesa de 1,88. Quanto ele investiu do lado esquerdo, né, de recursos produtivos e quanto ele tira, né? Mas, ao mesmo tempo, você vê o índice de mercantilização que está aqui no lado esquerdo, 0,25. Vocês estão vendo, né? 0,25. Quer dizer, é uma agricultura bastante autônoma. Olha a lógica empresarial. Para cada real que ele investe, ele recupera 15 centavos. E o índice de mercantilização de 0,94. Ou seja, uma agricultura extremamente dependente dos mercados. Praticamente não reproduz nada, nem no alto consumo. Reproduz quase nada. Ou seja, aqui nós temos uma comparação dos dois. Esses são alguns exemplos para mostrar que nós precisamos avançar nesse tipo de perspectiva analítica, porque elas nos permitem entender, no contexto em que as comunidades existem, né, a sua luta, né, que são lutas históricas de construção, de abrir espaço, de construir uma base de recurso, construir mercados, construir economia solidária, né, construir os próprios territórios. E, ao mesmo tempo, lutar por políticas públicas que tenham sentido, quer dizer, que deem sentido ao conceito de soberania alimentar. Né? Que é isso que nós estamos falando aqui. Esses dois gráficos aqui mostram exatamente quem que está do lado da soberania alimentar. Porque boa parte dessa produção do lado direito aqui do empresarial sequer é alimento. Né? Bom, eu extrapolei muito meu tempo, desculpem, minha gente, mas é porque eu terminei me animando aqui com o tamanho da apresentação. Eu espero que tenha ficado compreensível para o debate. Obrigado, Léo. Obrigado. Então, neste momento, nós queremos agradecer ao Klug, ao Paulo, por ter disponibilizado para estar aqui conosco nesse nosso seminário, compartilhado o acúmulo de vocês, né, do aprendizado de vocês. Foi muito rico, foi muito produtivo essa tarde aqui para nós, não é? E que juntos nós vamos levar a bandeira da agroecologia, a bandeira do alimento saudável, a bandeira do abastecimento popular a todas as mentes e corações. E que o campesinato, os camponeses e camponesas têm um papel fundamental, porque são os guardiões da semente crioula. Então, queremos deixar aqui, em nome do MPA, o nosso grande abraço, né? Um abraço camponês para o Paulo, para o Klug, e desejar o nosso muito obrigado, de coração mesmo, foi muito produtivo. Abração a todos vocês, a todas e todas que estiveram com a gente por aqui, e a gente segue junto.